um texto um pouco longo, né, para um tempo pequeno que temos, mas há tempo para tudo. Então, nós vamos meditar neste texto, não tem como lê-lo pela metade, né? Gênesis 26, a gente vai dar uma breve cortada no texto, nós vamos ler do 1 ao 6, e depois lá do 12 ao 33. Então, eu vou orientando aqui a leitura. Gênesis 26, a partir do primeiro versículo. Isaque na terra dos filisteus. Sobreveio fome à terra, assim como tinha acontecido nos dias de Abraão. Então Isaque foi a Gerar, encontrar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e lhe disse: não desça ao Egito, mas fique na terra que eu lhe indicar. Habite nela, eu estarei com você e o abençoarei. Porque a você e a sua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, o seu pai. Multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus, e a ela darei todas estas terras. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos e os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Verso 12. Isaque semeou naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Ele enriqueceu, continuou prosperando, ficou riquíssimo. Tinha ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus tinham inveja dele. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Abimeleque disse a Isaque: saia da nossa terra, porque você já é muito mais poderoso do que nós. Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde ficou morando. Isaque tornou a abrir os poços que haviam sido cavados nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que o seu pai já lhes tinha dado. Os servos de Isaque cavaram no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar entraram em conflito com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso Isaque chamou o poço de Ezeque, porque entraram em conflito com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desse houve conflito. Por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, Isaque cavou ainda outro poço. E como por esse não houve conflito, deu-lhe o nome de Reobote. E disse: porque agora o Senhor abriu espaço para nós e vamos prosperar nesta terra. Dali, Isaque foi para Berseba. Na mesma noite, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus de seu pai Abraão. Não tenha medo, porque eu estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei a sua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então Isaque levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaque abriram ali um poço. Abimeleque, seu amigo Austate e Ficol, comandante do seu exército, saíram de Gerar para encontrar Isaque. Isaque perguntou: por que vocês vieram à minha presença, se me odeiam e me expulsam do meio de vocês? Eles responderam: vimos claramente que o Senhor está com você. Então pensamos que seria bom se houvesse um juramento entre nós e você. Queremos fazer uma aliança com você. Você jura que não nos fará mal, assim como nós também não fizemos nenhum mal a você, mas fizemos somente o bem e o deixamos ir em paz. Você é agora o abençoado do Senhor. Então Isaque lhes deu um banquete, e comeram e beberam. Levantando-se de madrugada, juraram de parte a parte. Isaque os despediu e eles se foram em paz. Nesse mesmo dia, vieram os servos de Isaque, lhe dando notícia do poço que tinham cavado, lhe disseram: achamos água. Ao poço, Isaque deu o nome de Seba. Por isso, Berseba é o nome daquela cidade até o dia de hoje. Amém? Irmãos, irmãs, que Deus abençoe a sua palavra e a meditação
né, a reflexão que nós faremos a partir dela. Louvado seja Deus por esta palavra, louvado seja Deus pela sua palavra, né, palavra que sempre nos renova, palavra que sempre nos consola, nos traz paz. Eu não sei como você está recebendo ou vai receber essa palavra na sua vida, mas eu creio que através dela Deus tem uma direção, uma paz, né, uma palavra direcionada exatamente para cada um de nós, para cada coração, uma palavra que traz conforto e esperança. Quando eu passei para a Thelma o texto bíblico, né, um tema a ser trabalhado, eu tirei deste texto 3 palavras que saltaram aos meus olhos, né, diante da reflexão feita: fé, perseverança e confiança em Deus, né? A palavra perseverança, ela é nítida nesse texto, né? A gente percebe aí um Isaac, né, o personagem principal deste texto, perseverante na sua busca, no seu anseio, né? Mas a gente vai percebendo ao decorrer do texto bíblico e da meditação que ele não é perseverante só porque não desiste, só porque está em busca de algo, mas ele é perseverante justamente porque ele confia em Deus, porque ele tem a sua esperança em Deus, porque ele sabe que Deus está presente na sua vida, porque ele tem uma palavra, uma promessa de Deus para a sua vida, e isso o faz não desistir, não desanimar e perseverar diante daquilo que ele tem diante dos seus olhos ali e no seu coração, né? O texto nos mostra que Isaac estava enfrentando aqui um momento muito difícil da sua vida, que era o tempo da fome. Nós vemos isso aqui no versículo 1, né? Ele com a sua família enfrentando esse tempo difícil, que, embora não há muitos detalhes no versículo, mas a gente já percebe que por sair, né, de onde está, por procurar uma mudança, uma melhoria aí nessa situação, essa fome, de fato, era uma fome considerável, né, que exigia atitudes, que exigia mudanças, né, por parte da família para buscar aí sobrevivência. Nesse tempo da fome, Isaac vai a Gerar, onde está o rei filisteu, o rei Abimeleque, para conversar, para tratar algumas coisas com ele. E enquanto Isaac está ali, Deus aparece a ele, Deus traz uma palavra a Isaac, versículo 1 e 2 vão dizer isso para a gente, e Deus chama Isaac, pede para Isaac não ir ao Egito, permanecer ali onde ele está, esperando a direção de Deus, esperando a palavra de Deus, e Deus ainda diz que traz uma promessa, né? Eu vou cuidar de você neste lugar, eu serei com você e eu vou abençoar a sua vida aqui neste lugar. Nós sabemos que desde os tempos passados, Deus fez uma aliança com o seu povo, prometendo ser o seu Deus e cuidar, né? Como Deus cuidar do seu povo. Deus fez essa aliança com Abraão, pai de Isaac. Deus prometeu cuidar de Abraão e de toda a sua descendência. Uma promessa que foi feita lá no capítulo 12, quando Deus prometeu dar a ele, né, uma descendência que seria abençoada, que seria grande. No capítulo 13, no capítulo 15 de Gênesis, Deus vai renovando essa promessa, e aqui Deus vem a Isaac e Deus traz à memória essa promessa feita ao seu pai, feita a Abraão, e Deus, ele mesmo coloca nessa palavra no coração de Isaac, dizendo que Deus seria com ele, que Deus cuidaria dele naquele lugar se ele se deixasse ser cuidado. Talvez no coração de Isaac, nesse tempo de fome, Isaac tivesse mesmo cogitado ir ao Egito. O próprio pai, Abraão, em tempos passados, também enfrentando um tempo de fome ainda mais severa, foi ao Egito em busca de alimento, em busca de sobrevivência. Nós sabemos que o Egito, ele vai sendo revelado aí nas escrituras, né, na palavra de Deus, como um lugar de ameaça, de afronta, de vergonha, de humilhação, de dor para o povo de Deus, mas em algumas vezes a gente vai vendo que sinaliza, né, e muitas vezes sinaliza um local de esperança. No caso da fome, da seca, né, muitas vezes é ali que há ali uma possibilidade de sobrevivência. Talvez Isaac tenha cogitado ir ao Egito em busca de sobrevivência para ele e para sua família, mas ele foi convidado por Deus a permanecer onde ele estava e permanecer confiando em Deus, debaixo dessa promessa de que Deus cuidaria dele e sustentaria a sua vida. E aí no versículo 6, nós vemos a palavra dizendo que Isaac permaneceu onde ele estava, permaneceu em Gerar. Isso mostra que ele confiou em Deus, né? Depois de ouvir a palavra de Deus, depois de ter essa experiência onde Deus falou com ele, Isaac confiou, descansou seu coração e permaneceu no lugar aonde Deus o mandou ficar.
Nós sabemos, não é, irmãos e irmãs, como é maravilhoso quando nós também temos essa palavra de Deus que guia a nossa vida, uma palavra de Deus que nos mostra o caminho a seguir, uma palavra de Deus que nos orienta quanto àquilo que nós devemos fazer na nossa vida. Glória a Deus pela Bíblia, nós temos a Bíblia, a palavra de Deus, toda ela, né, que é palavra para a nossa vida, que tem a orientação que nós precisamos para saber viver, para saber orientar a nossa vida. Ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho, ela é uma bússola, né, como eu gosto de dizer, como eu já ouvi e gosto de dizer, que traz a direção, a orientação para as nossas vidas. E ter essa palavra dentro de nós, né, ela traz paz e acalma o nosso coração. Como é maravilhoso quando nós estamos orando, lendo, estudando a palavra, louvando ao Senhor, quando nós estamos ouvindo o testemunho de alguém, a experiência de um irmão ou uma irmã, em momentos como esse que nós estamos aqui, adorando a Deus e vivenciando juntos aqui a nossa fé, quando nós recebemos uma palavra e entendemos que aquela é uma palavra de Deus para o nosso coração e para a nossa vida. Como é bênção quando a gente consegue discernir essa palavra, não somente como uma explicação da Bíblia, mas como um direcionamento de Deus para o nosso coração. Como é bênção quando a gente toma essa palavra e guarda ela no coração e nós nos deixamos ser guiados por esta palavra. Certamente que guiados pela palavra de Deus, nós vamos encontrar a sabedoria para conduzir a nossa vida, como o Isaac encontrou aqui na caminhada dele. E nós percebemos, algo que me chama a atenção, é que ele soube discernir a voz de Deus, né? Ele sabia que aquela voz que ele estava ouvindo não era a voz dele. Talvez a voz dele dissesse, vá para o Egito. Talvez seja mais fácil você ir neste tempo para o Egito. Mas a voz de Deus dizia para ele ficar onde ele estava. E ele soube discernir essa voz. E nós também, no tempo em que vivemos, né, nos dias em que vivemos, nós precisamos a cada dia aprender a discernir essa voz de Deus. Jesus disse lá no Evangelho de João que as ovelhas conhecem a voz do seu pastor, né? Sabem, ouvem e sabem reconhecer a voz do seu pastor. E nós precisamos, dentre as tantas vozes que nós ouvimos, dentro de nós, saber o que é nossa vontade, o que é as vozes do mundo, essas pressões, né? Às vezes as palavras negativas que tentam desanimar, ou até palavras muitas vezes que parecem tão bonitas, né? Mas que nem sempre é aquilo que Deus tem para a nossa vida. Precisamos discernir essas vozes, saber qual é a voz de Deus, confiar na voz de Deus, confiar na direção de Deus e permanecermos apoiados nessa palavra, nessa voz e neste Deus, que assim como prometeu a Abraão cuidar dele, assim como prometeu a Isaac cuidar dele, também tem prometido a cada um de nós cuidar de nós, estar conosco sempre. Nós precisamos nos deixarmos ser guiados por este Deus que cuida em todos os momentos da nossa vida e em todas as circunstâncias. O texto vai dizer para a gente que Isaac permaneceu em Gerar, confiando no Senhor, e confiando no Senhor, ele começou a trabalhar. No versículo 12, né, vai dizer que ele começou a plantar. Deus disse que vai me abençoar neste lugar, Deus disse que eu vou ser abençoado neste lugar, então eu vou plantar, né? Então ele confiou em Deus, confiou na palavra, começou a plantar, começou a trabalhar ali, e Deus abençoou a sua vida. Para cada semente plantada, ele colhia 100 vezes mais. E aí começaram a surgir os obstáculos, começaram a surgir os problemas, porque nós também já sabemos disso, eles surgem, não é? E logo vieram aí o povo da cidade, daquela região, né? Ou como muitas vezes nós ouvimos aí a palavra mais comum, os inimigos, né? Se levantando e trazendo aí as ameaças, tentando impedi-lo de trabalhar, tentando impedi-lo de olhar para aquilo que Deus já tinha prometido na sua vida. Dos versos 12 e 13, né? Nós vemos que ele plantou a semente, Deus prosperou a sua vida. No verso 14 até o verso 16, os filisteus viram, né, a sua prosperidade, viram o quanto eles estavam crescendo e sendo próspero, né? Não era nem sendo abençoado, mas sendo próspero, e invejaram, né, aquilo que ele tinha, aquilo que ele estava conquistando. E aí o texto vai dizer que, movidos pela inveja, taparam os seus poços, convidaram Isaac a se retirar daquele lugar, e aí vai começar toda uma saga, né, de luta, de conflito em torno de Isaac e dessas pessoas que vão
invejando o que ele tem e tentando impedi-lo de prosseguir em direção àquilo que Deus tinha para ele. No verso 17, ele sai, porque ele é expulso de onde ele está, vai para um outro lugar e vai para o Vale de Gerar, que era um vale que, pelo próprio nome vai dizer, os dicionários vão dizer que é um lugar de peregrinação, de passagem, né? Não é de permanência. O próprio Abraão já tinha passado por ali no passado, cavado poços naquele lugar. Isaac vai para lá, limpa esses poços que seu pai tinha cavado no passado, que também tinham sido entulhados, né? Tenta recomeçar a sua vida ali, logo o inimigo chega de novo, o povo chega de novo e entra em conflito com ele, né? Brigando ali por aquele espaço. No verso 21, ele cava um outro poço, mais uma vez tem conflito, essa água é nossa, a gente sabe pela palavra de Deus o quanto a água, principalmente em tempos passados, em tempos de sequidão, era algo tão precioso e era motivos de contenda muitas vezes, e mais uma vez estão aqui brigando, né, em torno da água, e mais uma vez tem esse conflito. No verso 22, Isaac já vai para um outro local, cava um outro poço, e dessa vez ele não encontra conflito. Ninguém aparece, ninguém briga, e ele tem a sua força e a sua esperança renovada, ainda mais neste momento. Ele vai dizer, lá no verso 22, que Deus abriu espaços para nós, né? Ele está enxergando que o inimigo está ficando para trás, ele está enxergando, quem sabe a sua oração está sendo atendida, Deus está alargando ali o seu espaço, as coisas vão acontecer, Deus não vai desistir de nós, Deus vai nos abençoar, e ele confia, então, nessa palavra. E como Isaac, irmãos, muitas vezes nós somos cercados por ameaças e por afrontas, né? Nós vemos aí uma sequência de poços abertos e de poços entulhados, é uma sequência de perseverança, que vem uma palavra para desanimar, que vem alguém para desanimar, que vem alguém para tentar impedir, para tentar deter nessa caminhada da fé, e assim como nós, muitas vezes, nós enfrentamos momentos assim. E a pergunta que fica para a gente é como nós reagimos quando as pessoas se levantam, quando situações se levantam, porque é fato que muitas vezes são pessoas, né, que se colocam diante de nós por várias razões, com palavras desanimadoras, tentando nos frustrar diante daquilo que estamos fazendo, né? Situações que se levantam diante de nós, como nós reagimos quando nós nos vimos cercados, assim, por essas situações que tentam desanimar, que desanimam, que cansam. Qual é a nossa reação, né? Como nós agimos diante disso? Nós nos chateamos diante dessas ameaças, diante dessas afrontas? Nós revidamos, porque nós vemos um Isaac que não revidou, nós vemos um Isaac que não perdeu tempo para ficar discutindo, tentando se explicar, simplesmente confiou. Ele tinha uma palavra de Deus na sua vida, que dizia que Deus iria abençoar, ele confiava nessa palavra e ele seguia em frente. Ou nós nem revidamos, mas nós adoecemos diante daquilo que vão sendo, palavras que vão sendo ditas a nós. Muitas vezes a gente, como crentes, né, que somos, nós temos até uma alegria de dizer, eu aprendi a não revidar, eu aprendi a não responder, eu aprendi a não discutir, mas nem sempre a gente sabe lidar com essas questões, né, com essas pressões, com essas ameaças, com essas pessoas ou situações que tentam atrapalhar, tapar nossos poços, cancelar nossos sonhos, né, desanimando a gente na caminhada. Às vezes a gente não revida, mas a gente adoece, a gente enfraquece, a gente para de persistir, a gente desanima na caminhada. E o Isaac vai mostrar para a gente que nós precisamos nos lembrar da promessa que Deus tem colocado no nosso coração, da palavra que Deus tem colocado no nosso coração, confiarmos nesse Deus, confiarmos nesta palavra e continuarmos persistindo, né? Não deu aqui, Deus vai, como ele disse aqui, abrir um espaço para mim. Eu vou encontrar o meu espaço, e nesse espaço Deus vai abençoar a minha vida e a nossa vida. E aí, então, nós vemos o Isaac confiando em Deus, perseverando em Deus, numa luta que parece interminável, né? Mas descansando o seu coração. E nós precisamos descansar o nosso coração em Deus. Eu tenho dito sempre aqui na igreja, para o povo, né, de Deus que está neste lugar, a palavra que Deus tem colocado no meu coração. Se nós estamos orando, nós precisamos confiar em Deus. Eu sempre digo para eles, se não estamos orando, aí é outra conversa, né? Se você não tem orado, é outro problema. Mas nós estamos orando, não é? Nós confiamos nesse Deus, nós buscamos, dependemos dele. Então, se eu coloquei algo nas mãos de Deus, se eu busquei essa bênção, se eu coloquei a minha vida, se eu creio que Deus está comigo, se eu creio que Deus é este Deus que me ajuda na minha caminhada, que tem a sua promessa de bênção renovada na minha vida, eu preciso descansar. Ainda que
muitas vezes pareça uma luta interminável. Ainda que pareça que essa trabalheira toda não vai ter fim. No tempo certo, Deus vai aplanar, Deus vai abrir o espaço, Deus vai começar a mudar essa história e vai começar a manifestar essa sua graça, essa sua palavra, né, na nossa vida, e nós vamos vendo a bênção do Senhor. O texto vai dizer para a gente que que Isaac, ele foi para Berseba, e ali, mais uma vez, Deus veio, Deus falou com ele, Deus renovou a promessa na vida dele, e nessa conversa com Deus, o Isaac teve uma atitude diferente. Em vez de se levantar e cavar um outro poço, ele se levantou e foi restaurar, erguer um altar para Deus. Na nossa vida, irmãos, algumas vezes a gente descuida um pouco do altar. Nós não perdemos a fé, nós não deixamos de orar, nós não deixamos de congregar, nós não deixamos de meditar na palavra de Deus, mas algumas vezes a luta faz isso, né? O cansaço, a perseguição, as afrontas, as humilhações, muitas vezes elas trazem um peso sobre nós que nos faz descuidar um pouco do altar de Deus. E ao erigir o altar, ao orar, ao adorar a Deus, que foi o que Isaac fez aqui, ele estava dando uma atenção maior a esse momento que é tão especial na nossa vida. Eu estava marcando aqui as falas da Thelma, né, quando ela mencionou aí o filme que ela assistiu, e ela falou sobre a necessidade de um espaço de proteção. Lá no filme, né, havia essa necessidade das mulheres, daquelas pessoas encontrarem um espaço, uma rede de apoio, né, e de fato, essa rede de apoio de pessoas, amigos, irmãos, uma pessoa que seja, né, um grupo na nossa vida, isso é necessário e fundamental, nós sabemos disso, nós trabalhamos para isso, né, mas acima de tudo, a nossa maior rede de proteção, e ela disse isso também, ela vem de Deus. Deus é o nosso refúgio, é em Deus que nós nos renovamos, e estar no altar, renovar o nosso altar, buscar ouvir a voz de Deus para a nossa vida, a direção de Deus para a nossa vida lá no altar, isso é muito importante, para renovarmos as forças, para termos essa força de perseverar nessa caminhada. Isaac poderia ter desistido ali naquele tempo, como nós muitas vezes pensamos em desistir diante das lutas, né, dessa perseguição toda que vem contra nós. Mas é renovando a nossa força em Deus, nos lembrando dessa promessa de que Deus está conosco, que nós vamos seguindo em frente. E aí vem uma parte desse texto, a parte final deste texto, que eu acho maravilhosa, que eu sou edificada cada vez que eu leio, porque o texto vai dizer que depois de renovar o seu altar, de estar adorando a Deus, de estar ali, né, renovando o altar é a palavra que eu trago aqui, ele estava lá adorando, né, nós vamos nos renovando neste altar, na presença do Senhor. Mas depois desse tempo de comunhão, lá vem o inimigo de novo, né, Abimeleque, com mais o Alstate, o Ficol, e quando o Isaac vê esse povo chegando, ele fala, já vem todo mundo de novo. O que eu fiz agora, né? Que vão tapar que poço agora? O que vai acontecer? E ele faz essa pergunta, né? Mas vocês não se cansam, né? Vocês só me prejudicam. E aí ele vai perceber que agora a situação é outra, né? Eles vêm por outro motivo, eles vêm para fazer uma aliança com Jacó. Nós enxergamos que Deus é com você. Nós vimos a sua persistência, nós vimos o seu trabalho, e nós entendemos que Deus está na sua vida, que você está sendo prosperado, que você está sendo abençoado, que você está aí trabalhando porque Deus é com você. E queremos entrar em paz com você, como entramos lá no passado com seu pai. E ali, então, é uma proposta, né, de esquecer o passado e de renovar ali, fazer uma aliança e ter uma renovação, né, do convívio entre estes reis e entre Isaac. Isaac poderia dizer, não, vocês me prejudicaram, como de fato ele vai colocar aqui, e não tem aliança, vamos continuar do jeito que está, né? Mas o texto vai dizer que ele fez um banquete e comeu com aqueles que eram os seus inimigos. Nós sabemos que o banquete, que representa uma mesa, também representa a comunhão. Quando Isaac fez isso, ele estava disposto a liberar perdão para aqueles que o afligiram, para aqueles que o angustiavam. Depois de estar no altar, depois de renovar a sua força, lá no altar, na presença de Deus, quando ele teve uma proposta de liberar perdão ou não, de abençoar uma pessoa ou não, ele fez a opção certa, liberou perdão para o seu inimigo, e a Bíblia vai dizer que assim que isso aconteceu, alguém chegou e lhe disse, Isaac, achamos água. Aquilo que ele tanto buscava, né? O bem mais precioso, a bênção,
né? Porque Deus tinha as bênçãos espirituais e bênçãos futuras para a sua vida, mas naquele momento era essa bênção da sobrevivência, né? Do cuidado de Deus ali para aquela terra. E essa bênção chegou no momento em que ele estabeleceu o perdão com o seu inimigo, no momento em que ele terminou o seu tempo de adoração, renovando a sua comunhão com Deus e renovando a sua comunhão com o próximo. Nós precisamos deste tempo. As lutas, muitas vezes, nos cansam, muitas vezes nos desanimam, muitas vezes querem nos parar, nos fazer parar pelo caminho. Mas em tempos de luta, em tempos de perseguição, em tempos de ameaça, em tempos de afronta, em tempos de medo, em tempos de desesperança e de desespero, nós precisamos nos renovar em Deus, porque Ele é o nosso refúgio, e nós fazemos isso no altar do Senhor. Eu gosto muito de ouvir as palavras do Senhor Jesus dizendo: vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Nós precisamos muitas vezes deste alívio de Deus, e esse alívio nós encontramos na presença do Senhor. Nós precisamos de respostas para a nossa oração, e essas respostas nós encontramos nos renovando em Deus. Às vezes, nós precisamos aí perseverar nas nossas lutas, né, para sermos abençoados cada dia mais. Às vezes não é só perseverar, não é só sair cavando os poços, é parar para ir adorar, é parar para estar diante do Senhor em oração. Às vezes, é consertar coisas que precisam ser consertadas na nossa vida espiritual, como ele, Isaac, a sua relação com Abimeleque e os outros homens, entrando em paz, entrando em concordância, liberando perdão para as suas vidas. É assim que a bênção de Deus vai nos alcançando e vai se estabelecendo sobre nós. Eu desejo, em nome do Senhor Jesus, que nestes tempos difíceis que nós estamos vivendo, nós possamos encontrar esse descanso e essa paz no Senhor, nos lembrar da palavra de Deus que está em nós, nos lembrar desta palavra que nos renova, deste Deus que nunca falha, e que nós possamos renovar a fé, renovar a esperança, perseverar diante destas lutas e continuarmos confiando em Deus. Deus é este Deus que nos renova, né? Que limpa o nosso interior com estas águas vivas aí, que Ele tem, que Ele é a água viva, e Ele renova a nossa vida, a nossa fé, a nossa esperança e nos abençoa. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão e minha irmã. Que Deus fale ao seu coração ainda mais, mas que você possa sair daqui com essa palavra de esperança no seu coração, se deixando ser abençoado por ela, em nome de Jesus. Mais uma vez eu agradeço este tempo, este convite, e não sei o tempo que eu tenho, mas rapidamente eu queria orar com você. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos te louvar, Deus, nesta manhã, mais uma vez, te agradecer, porque Tu és o Deus presente na nossa vida. Te louvo, Senhor, porque eu sei que os Teus olhos estão sobre nós. Tu és o Deus que nos ama, o Deus que nos vê, o Deus que nos conhece, o Deus que sabe, Pai, quando somos fortes, o Deus que sabe, Senhor, quando estamos fragilizados, o Deus que conhece, Senhor, quando nós estamos dispostos a continuar cavando e insistindo, e o Deus que sabe, Pai, o momento em que nós estamos enfraquecidos, pensando até em desistir de algumas coisas. Que nesta manhã a Tua palavra nos renove, que nesta manhã a certeza da promessa de Deus que está sobre nós nos renove, que nesta manhã, Pai, essa certeza de que, indo buscar a Tua presença no Teu altar, indo ao Teu encontro, nós somos renovados, Pai. Nos dê a paz de saber que nesta manhã, aqui, na Tua presença, onde nós estamos, nós já recebemos de Ti esta força que precisávamos para a caminhada. Nos ajude a permanecermos perseverantes, firmes e confiantes no Senhor diante das nossas lutas. Acima de tudo, nos dê um coração disposto a estarmos em paz contigo, em paz com o nosso próximo, Senhor, semeando, ó Deus, o bem, porque sabemos que é assim que vamos colher aquilo que o Senhor tem para nós também. Nós te louvamos pela Tua palavra e por este tempo de comunhão. Em nome do Senhor Jesus, amém e graças a Deus.